Bálsamo existe em Gilead, que sara toda dor. Bálsamo existe em Gilead, que cura o pecador. Feliz sábado. Eu estou olhando aqui para pessoas que não vão passar pela morte. A nossa igreja prepara as pessoas para a transladação, não para a morte. Nós fazemos parte da última igreja de Deus nesta terra. Não haverá outra igreja. Esta é a última, única e verdadeira igreja de Deus nesta terra. E vocês e eu temos o privilégio de estar nesta igreja hoje. Vamos aproveitar bem. E falando nisso, eu queria fazer um pedido especial, 2 pedidos. Eu queria pedir aos diáconos, um diácono, que com amabilidade e cortesia, convidasse umas pessoas que estão sentadas no banco lá fora para que entrassem. Diz que eu fiz o convite, carinhoso para que eles entrem, porque a minha voz não vai chegar até eles. E eu ia pedir uma outra coisa, vocês conhecem esse aparelhinho, né? Conhecem? Vou pedir que vocês desliguem. Não é apagar, não, é desligar mesmo, aquele para desligar, deixa ele morrer. Pode ser isso? Não vai precisar ler a Bíblia nele, tá? Pode ficar tranquilo, vai projetar aqui. Então pode desligar. Pode ser? Consigo esse carinho de vocês? Ótimo, vamos desligar. Muito obrigado. É uma tentação olhar quando toca ou quando vibra, a gente quer saber quem chamou, mas se a gente ficar dando atenção a outras vozes, pode ser que a gente não escute a voz do Espírito. O inimigo, ele é astucioso. E no momento em que você precisa ouvir uma coisa, ele tira a sua atenção. E pode ser isso aqui. Muitas vezes é usado esse aparelho para tirar a sua atenção. Eu agradeço muito essa gentileza. Igreja simpática. Vocês não estão tendo a visão que eu estou tendo de vocês. Estou feliz de estar vendo vocês aqui. Eu vou falar para vocês até terça-noite, se Deus quiser. Quarta-feira virá uma outra pessoa, um outro irmão, que vai continuar. E hoje nós vamos falar, pode passar por o slide. Hoje nós vamos falar sobre o grande conflito cósmico. Grande conflito cósmico. Se nós não entendermos, não tivermos uma visão macro do conflito, a gente não vai entender o plano da redenção. Tem uma ilustração muito usada, talvez a maioria conheça, mas ela é tão boa que eu vou repeti-la. Que uma pessoa chegou numa construção e perguntou para a primeira pessoa que estava ali assentando tijolos, né? Primeira pessoa que estava trabalhando e perguntou: o que você está fazendo? Ele falou: estou assentando tijolos. Aí para uma segunda pessoa ele falou: o que você está fazendo? Ele falou: estou erguendo uma parede. E para uma terceira pessoa ele perguntou: o que você está fazendo? Eu estou construindo uma grande igreja. Os 3 estavam fazendo a mesma coisa. Mas que visão eles tinham do trabalho? Um estava simplesmente assentando o tijolo. Outra já estava fazendo uma parede, tinha uma visão um pouco maior. E outro tinha uma visão macro, estava construindo uma igreja. Se você é adventista do 7º dia e está só assentando o tijolo, é uma pena. Se você é adventista do 7º dia e está só erguendo uma parede, ainda é uma pena. Você precisa ter uma visão da igreja que você está construindo. Tem uma visão macro. Por que você é adventista do 7º dia? Por que Deus te chamou para estar aqui hoje? Nesta geração, neste tempo? Não foi por acaso. Que o Senhor nos ajude, através do seu Santo Espírito, a compreender essa mensagem. Eu sou apenas o carteiro. Eu não produzi essa mensagem. Eu só estou entregando essa mensagem. Eu preciso dela tanto quanto vocês. Que o Senhor nos ajude a absorvê-la, a internalizá-la e vivê-la. O grande conflito cósmico. Eu vou fazer umas perguntas aqui, vamos ver se a gente vai tentar responder tudo com... Todas as respostas, elas têm fonte inspirada. 5 perguntas. Uma grande guerra começou contra o quê? Onde começou? Até quando durará? Quem está envolvido?
E como saber de que lado estou? É importante saber as respostas dessas perguntas? Vamos lá. Uma guerra começou contra o quê? Contra o que começou uma guerra? Onde começou? Até quando durará? Quem está envolvido? E como saber de que lado estou? Agora que eu vi que tem uma tela ali, obrigado. Não preciso ficar virando o pescoço. Vamos lá. A guerra contra a lei de Deus. A primeira resposta aí. A guerra contra o quê? É contra a lei de Deus. A guerra é contra a lei de Deus. Começada onde? No céu. E vai até onde? Quando terminará? Continuará até o fim do tempo. Quem está envolvido? Todo homem. Todo homem será provado. Obediência ou desobediência? Eis a questão a ser assentada por todo mundo. E última resposta: de que lado estou? Todos mostrarão se escolher o lado da lealdade ou da rebelião. Está em Desejar Todas as Nações, página 541. Lúcifer, ele era querubim o quê? Cobridor. Irmão, não está muito alto o som da voz? Será que dá para baixar um pouquinho? Tá bom? Vocês estão ouvindo bem aí? Tá, obrigado. Porque eu moro no mato, então para mim o volume sempre é muito alto. Tudo na cidade é muito alto. Eu fico um pouco preocupado se não estou incomodando os irmãos com alto volume. Mas obrigado, acho que ficou bom agora. Lúcifer era querubim, o quê? Cobridor de quê? Cobridor da lei de Deus. Ele era o responsável pela lei de Deus perante o universo. Ele que explicava a lei de Deus. E ele começou uma guerra justamente contra aquilo que ele, pelo aquilo que ele era mais reconhecido. Se você tiver um amigo que trabalha num alto posto dentro do banco, esse amigo liga para você e fala: olha, tira o dinheiro que o banco vai quebrar. O que é que você faz? Você corre lá, porque é uma pessoa de confiança. É a pessoa que está lá dentro. Você acredita naquilo que ele fala. Lúcifer estava diretamente ligado ao trono de Deus. E quando ele falou com os anjos: olha, está tendo problema aqui dentro. Eles acreditaram. Foi tão forte a influência que ele levou quase metade dos anjos para o lado dele. Depois, alguns voltaram, ele ficou com 1/3 dos anjos. Então, essa guerra começou no céu. Ela não é um problema da terra, irmãos. É um problema universal. E ela vai continuar até o fim, quando o mal for erradicado. E todo homem será provado. E qual é a prova? Qual é a prova? A prova não é fé, irmãos. A prova é a lealdade. Quem produz a lealdade é a fé, através do Espírito Santo. Mas a prova é lealdade. Você não vai ser julgado pela fé, você vai ser julgado pelas suas obras. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas somos julgados pela lei. Está correto isso? Como é que eu posso julgar, irmão, pela sua fé? Eu não vejo a sua fé, mas as suas obras eu vejo. O universo não consegue enxergar a sua fé, mas consegue enxergar as suas obras. Deus já sabe tudo. Ele não precisa nem de julgamento. Mas ele tem que prestar contas para o universo. Não é que tem. Ele se propôs a prestar contas para o universo, então ele tem que mostrar fatos. Ele não pode falar: eu sei que ele pensa assim. Não. Você vai mostrar o que você pensa através dos seus atos. E é pelos seus atos que vocês serão julgados. Todos mostrarão se escolher o lado da lealdade ou da rebelião. O que é rebelião? O que quer dizer rebelião? Uma pessoa que não guarda o sábado está em rebelião? Está? Não. Pode ser que não. Se ela não conhece, ela não está em rebelião. Vocês estão entendendo a diferença? Rebelião é saber o que é certo e escolher fazer o que é errado. Isso é rebelião. Então, pessoas que não guardam o sábado podem não estar em rebelião, porque não sabem que é para fazer isso. Ter 3 mulheres, 4 mulheres, 5 mulheres é rebelião? Agora ninguém falou nada. Depende do país que ele mora. Se ele mora na Arábia, isso é permitido, é legal, é normal. Aqui não pode. Se isso é aqui, está em rebelião. Quando a pessoa não sabe, não tem noção, Deus não leva em
conta o tempo da ignorância. Deus não culpa a pessoa porque ela fazia algo que ela não sabia. Mas aquele que sabe a verdade e escolhe o erro é rebelde. Pode ser na mínima coisa, irmão. Pode ser numa coisinha pequena. Você sabe o que é certo, faz o errado, é rebelião. Sabia que algumas pessoas no céu perguntarão para Jesus: Senhor, o que é isso nas suas mãos? Que sinais são esses? Por quê? Nem souberam da morte de Jesus. E o que Deus fez a respeito? O que Deus fez a respeito desse problema que começou no céu, dessa guerra? O que Ele fez? Irmãos, Deus poderia ter acabado com o problema antes mesmo dele surgir. Como Deus sabe o futuro, Ele podia ter eliminado Lúcifer ou nem ter criado Lúcifer. A prova do grande amor de Deus é a criação de Lúcifer. Ele podia estar criando os anjos. Esse aqui vai dar um problema tão sério para mim, não vou criar. Mas sabe como é que chamaria isso neste mundo corrupto? No nosso mundo, sabe qual o nome que se daria para isso, mano? Não sei se tem algum advogado aqui. Tem algum advogado? Tem alguém da área de jurídica? Não tem? Uso de informação privilegiada. Isso é crime. Se eu sou presidente, eu sou funcionário do Banco Central e sei que segunda-feira o dólar vai dobrar de preço. Aí hoje eu compro todo o dólar que eu consigo. Isso é crime. Porque eu sei de uma informação que os demais não sabem e eu me beneficio dela. Se Deus tivesse deixado de criar Lúcifer, porque ele ia dar um problema para o universo, ele teria feito uso de informação privilegiada. Ninguém ia saber. Mas Deus não trabalha por aparência, não trabalha para os outros, Ele é. Quer saber o que Deus é? Dois livros muito conhecidos aqui, Patriarcas e Profetas e Reis. Perdão, e Grande Conflito. Tem uma série que chama a série Grande Conflito. Começa com Patriarcas e Profetas, depois é qual? Profetas e Reis, depois qual? Deserto das Nações, depois Atos dos Apóstolos, Grande Conflito. Eu tenho uma sugestão para vocês, viu? Vocês jovens aí, eu conheço um rapaz de 15 anos que fez o seguinte, ele somou a página de todos esses livros, a quantidade de páginas, né, desses 5 livros, somou, dividiu por 365 e leu cada dia aquela quantidade de páginas para ler a série toda em um ano. Olha que benção. Que benção. Junto com o ano bíblico. Uma maravilha. Essa série que chama O Grande Conflito, ela começa assim, eu vou ler para os irmãos a primeira linha dessa série. Eu acho que eu vou precisar de óculos. Quando a gente passa dos 30 é assim, às vezes precisa de óculos. Primeira linha da série, O Grande Conflito, Patriarcas e Profetas. Olha como é que começa o grande conflito. Deus é amor. Como é que começa? Deus é amor. Sua natureza, sua lei são amor. Agora vamos pular toda a história e vamos lá para o finalzinho. O último parágrafo do grande conflito. Vamos ver como é que termina esse grande conflito. Último parágrafo. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Irmãos, esse parágrafo me arrepia de ler. É coisa maravilhosa. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. O grande conflito, irmãos, começa com Deus é amor e termina com Deus é amor. Deus permitiu
a entrada do pecado no universo por amor. Nós vamos estar isso pela eternidade, a gente não compreende isso. Pensando da forma humana, seria mais fácil fazer assim, nesse mundinho aqui, e resolver o problema. Deus poderia colocar um esquecimento em todo mundo, apagar isso da mente de todos os seres e começar a continuar tudo normal. Mas Deus não age assim, irmãos. Ele não usa o seu poder em seu próprio benefício. Ele ama as suas criaturas, ele ama seus filhos. Então nós estamos fazendo parte de um grande plano de Deus, chamado plano da redenção, que vai resolver essa disfunção universal, que vai resolver esse problema que começou diante do trono de Deus, que foi o pecado. Então o que Deus fez a respeito? Deus fez um plano. Deus fez um plano. Quem foi o... mas eu estou sofrendo com isso. Por causa disso eu estou sofrendo, eu tenho dor nas costas, eu tenho enxaqueca, eu tenho insônia, eu perdi um parente. Quem foi a pessoa que mais sofreu com isso? Foi o próprio Deus, irmãos. Eu não sei quantos têm filhos aqui. Mas se você tiver que passar pela morte, talvez você passe, sem transtorno. Mas ver um filho passando pela morte é muito difícil. É muito sofrimento. Quando Deus dispôs a entregar o seu filho para resolver esse problema, foi muito sofrimento. Foi uma decisão difícil. Jesus entrou 3 vezes na presença do Pai para fechar o plano da redenção. Por quê? Por quê que Deus bolou esse plano? Se ele podia resolver de outra forma. Porque ele conhecia desde a eternidade você e a mim. Ele sabia que você ia nascer. Ele sabia que você ia ter a oportunidade de viver pela eternidade feliz. Ele quis dar essa oportunidade para mim e para você. Irmãos, isso é muito gratificante. Nós devemos a nossa vida a Deus. A oportunidade de estarmos nesta igreja que tem a verdade. Devemos dar glórias a Deus porque nós temos essa chance de viver pela eternidade. O que precisa ocorrer para terminar essa guerra? O que precisa ocorrer? Tem uma coisa que precisa ocorrer para terminar. O que precisa para terminar? Você tem interesse que a guerra termine? Tem interesse? Tem, irmãos, interesse? Vocês aí em cima têm interesse que a guerra termine? Vocês aí dessa última fila, tem interesse que a guerra termine? Tem? Vamos saber como é que é? A Bíblia ensina que todo pecado que nos assalta deve ser posto de lado. Que a guerra contra o mal precisa ser levada avante até que todo erro seja vencido. Quando é que termina a guerra? Quando o quê? Todo erro seja vencido. Você está entendendo agora a sua parte nesse assunto? Irmão, isso aqui está em Conselho a Pais, Professores e Estudantes, página 449. Não sou eu que estou falando, eu sou apenas o carteiro. Essa guerra termina quando todo erro for vencido. Quais são os princípios envolvidos nessa batalha? Essa batalha tem 2 lados só, né, irmã? Só 2 lados. Se tem 2 lados, não tem nada neutro. Não existe nada neutro. Ou vem de um lado ou vem de outro. Então presta atenção em todas as suas decisões. Se o que você vai decidir agrada um lado ou agrada outro. Nada neutro. É um joguinho. Isso aqui é ingênuo. Esse joguinho vem de Deus ou vem do diabo? Porque não tem outra fonte. Esse emprego que eu estou trabalhando, ele é de Deus ou é do diabo? E essa amizade? E esse namoro? E essa leitura? Isso que eu estou vendo? Isso que eu estou cantando? Isso que eu estou vestindo? Isso que eu estou comendo? Como eu estou passando o meu tempo? Livre. Irmãos, tudo que existe nesse mundo não tem neutralidade. Ou é do diabo ou é de Deus. Quais são os princípios que determinam cada lado?
Vocês estão acompanhando em cima? Estão acompanhando? A abnegação, que é o princípio do reino de Deus, é a plataforma de Deus, é a abnegação. É o princípio que Satanás odeia. Um lado do inimigo, odeia o lado de Deus. Deus não odeia Satanás, Deus ama Satanás. Ele não ama o pecado, mas ele ama todas as suas criaturas, inclusive Satanás. Ele gostaria muito que Satanás não fosse como é, mas ele respeita o livre-arbítrio. A abnegação, que é o princípio do reino de Deus, é o princípio que Satanás odeia. Desde o início do grande conflito, tem ele se esforçado por provar que os princípios pelos quais Deus age são egoístas. Ou seja, Deus defende a abnegação. O que é abnegação? Quem pode me dizer o que é abnegação? Como? Ser perfeito, o mais perfeito possível. O que é ser abnegação? O que quer dizer abnegar? Hã? Deixar, isso faz parte. É deixar a sua própria vontade. É negar o eu. Isso que é abnegar. Eu não faço o que eu quero e faço o que Deus quer. Um casal só pode ser feliz se ambos forem abnegados. Se você casa querendo fazer sua própria vontade e não se importa com a vontade da esposa, não vai dar certo. E ao contrário também, se a esposa só quer exigir do marido, não vai durar muito. Agora, abre mão da sua vontade. Começa a agradar a sua esposa, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar doidinha para te agradar também. Agora começa a ser exigente, começa a ser mandão, começa a ser chato, sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar doidinha para você arranjar um emprego que fica 90 dias longe de casa. Vai lá, irmão, vai lá, amigo, amor, arranja um emprego de viajante para o exterior. Então, a abnegação é o princípio do governo de Deus. O que Jesus falou em Mateus 16, 24? Vocês querem me seguir? O que vocês fazem? Negue-se a si mesmo. O que é isso? É o princípio, a abnegação. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse é o princípio do governo de Deus, é a abnegação. Qual que é o princípio do governo de Satanás? Egoísmo. Não sei, eu imagino que vocês não assistam isso, mas quem já assistiu em alguma vez, vai lembrar que nos filmes da Disney, sempre, todos eles, aparece uma frase. Siga o quê? Siga o seu coração, agrade a você mesmo. Faça a sua vontade. Esse é o princípio do reino de Satanás. Seguir o seu coração. Satisfazer a você mesmo. É o princípio da psicologia hoje. Seja feliz você. Você tem que ser feliz. O princípio do reino de Deus é faça o outro feliz. Isso aqui está no livro Educação, página 154. A abnegação é o princípio do reino de Deus. E qual é o argumento do inimigo? O inimigo tem um argumento e não é fraco, viu? Não é fraco. E ele enganou 1/3 dos anjos. Anjos sábios, poderosos, inteligentíssimos, glorificados. E ele conseguiu enganar 1/3. Imagina nós, fraquinho, mortal, sabemos nada. E a gente acha que não vai ser enganado. Satanás apresenta a divina lei de amor, a lei de Deus é chamada lei de amor, como uma lei de egoísmo. Declara que nos é impossível obedecer-lhe aos preceitos. Está em Desejados das Nações, página 12. O que ele fala? Olha, é impossível obedecer a lei de Deus. É muito difícil. Deus é muito exigente. Siga o seu coração. Ele não vai ligar. É uma coisinha pequena. É só de vez em quando. Deus não vai ligar para isso. Jesus morreu em seu lugar. A graça te basta. Ele usa argumentos bíblicos. Sempre usou argumentos bíblicos. Para Jesus, ele usou argumentos bíblicos. Para nós, ele usa também. Pega textos descontextualizados e vem com a sua conversinha de não se preocupe, no final Deus te aprova. Tem gente pior. Você é bom, você não mata ninguém, não rouba, não fala mal dos outros. Você está bom, não precisa mais nada. Satanás apresenta a lei de amor como uma lei de egoísmo. Sabe por quê? Por quê? Porque quer te enganar. Por que chama lei de amor? Por que os 10 mandamentos são chamados de lei do amor? Os pais que têm filhos, estou vendo 2 menininhas aqui lindas aqui, ó.
Essas duas pequenas aqui. Elas podem fazer tudo o que querem, irmã? Não? Só deixa ela brincar com faca? Não. E com explosivo? Não. E com veneno? Por quê, irmã? Por que você está tolhendo a liberdade das meninas? Ah, porque elas correm risco. Você vai deixar a criança brincar com explosivo, com veneno, com... Não vai. E a criança quer, e você fala não. E a criança chora, você fala não e acabou. Não pode. Porque você sabe que seria prejudicial a ela essas coisas. Deus, quando nos coloca uma lei, é para nossa felicidade. Quando ele fala assim, não adulterarás, não é só para você não adulterar, é para que você não seja vítima do adultério. É tão ruim ser traído. Quando ele fala assim, não minta, não é só para você não mentir, é para que outros não mintam para você. Que coisa desagradável é alguém mentir para a gente. E assim vai. A lei de Deus é uma lei de amor, é uma lei para preservar a felicidade. Vindo para cá, irmãos, nós pegamos um pequeno trânsito. Pequeno trânsito. Eu imagino sem sinal, sem sinais de trânsito, sem semáforo, sem placas, como é que seria? Acho que eu estaria enroscado lá até agora. Já com essas normas de trânsito, já tem dificuldade, imagina sem elas. As leis são para dar ao universo uma direção segura. Filhos, andem por aqui que vocês vão ser felizes. Andem por aqui que vocês vão viver eternamente. A quem o inimigo quer enganar? Quem que você acha que o inimigo quer enganar, irmã? Ele quer enganar o povo de Deus. Porque os que estão enganados já estão enganados. Ele não precisa enganar quem já está enganado. Ele quer enganar o povo de Deus. Ele quer enganar você e a mim. Satanás está constantemente, não é de vez em quando, tá? Não é só no sábado à noite, é constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo. Ele quer enganar os seguidores de Cristo, porque os outros já seguem a ele e não precisa enganar. E qual é o engano? Seu fatal sofisma de que é impossível vencer. Esse é o engano fatal. Sofisma quer dizer engano. Ele quer enganar com a ideia falsa de que é impossível. Não, é impossível. Não dá. Jesus já venceu no seu lugar. Não se preocupe. Agora é só crer nele e continua rio abaixo. Você vai ver onde você vai cair rio abaixo. Lá na cachoeira que leva para o inferno. Tem que ser rio acima. E esse rio acima, irmãos, não é pelas próprias forças, é pelo poder de Deus. É pela graça de Cristo e no poder do Espírito. Mas se for rio abaixo, não tem jeito. E quem que escolhe para onde ir? É o homem que escolhe. Deus não força ninguém. Ele fala assim, Romanos 6,16. Como é que é? Romanos 6,16? A quem vos oferecerdes como servos, está escutando aí? Essa é importante. A quem vos oferecerdes como servos para servir, desses sois servos. Outra tradução diz escravos. A quem você se oferece como escravo, porque escravo você vai ser sempre, ou de Deus ou do diabo. A quem você se oferece como escravo ou como servo para servir, desses sois servos. Ou da obediência para a justiça, ou do pecado para a morte. Então não tem jeito, é você que escolhe. E Satanás falou, filho, é impossível vencer, nem adianta tentar. Então vem para o meu lado aqui, vem para aqui que é mais tranquilo. Aqui você pode errar à vontade, tudo bem. Você fica aí dando desculpinha para você, se justifica, tem um monte de justificativa. Ó. Eu tenho aqui 1 quilo de justificativa para você escolher. Sempre é o outro. Desde Adão foi assim. Foi a mulher que me deste. Imagina só, o cidadão abriu mão da vida eterna por amor a Eva. Momentos depois, estava botando a culpa nela. Olha como mudou. O pecado transtorna tudo. Ah, foi ela. Ela que me deu do fruto. E aí, quando Deus perguntou para Eva, o que ela falou? Ah, foi a serpente. Quem criou a serpente? Ah, então a culpa é sua. Irmãos, hoje é a mesma coisa. A gente fica pondo desculpa na nossa natureza. Eu nunca sou responsável. É minha natureza. Eu herdei isso e eu sou assim. Eu sou impulsivo. Eu sou grosso mesmo. Meu pai era assim, meu avô era assim. Eu sou isso, eu sou aquilo.
Gente, não tem desculpa. Satanás é que fica dizendo que isso é desculpa, que é impossível vencer porque isso está no seu DNA, porque isso... Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Cristo é poderosa para resolver todos os problemas do pecado, herdados ou cultivados. Quem que é ancião aqui nessa igreja aqui? Tem algum voto na comissão proibindo a igreja de falar amém? Não, então pode falar amém. Vou repetir. A graça de Cristo, ela é poderosa para resolver todos os problemas que o pecado traz. Ah, beleza. Agora fiquei mais tranquilo, irmão. Como resolver o impasse? Agora, olha só o impasse. Deus fala que é possível vencer, que a sua lei é boa, é uma lei de amor. O diabo fala que a lei de Deus é egoísta, que é impossível vencer. E agora? Como é que resolve isso? São dois lados em litígio, dois lados brigando, dois lados em guerra. Um lado fala que é impossível vencer, e outro lado fala, não, eu fiquei apaixonado hoje, aqui de manhã, fiquei vibrando quando o irmão Josué leu Judas 24. Ele estava bem aqui agora há pouco, não está mais. Judas, olha só o que ele leu. Eu falei, nem combinei nada com ele, mas o Espírito Santo é uma benção. Ele já vai abrindo o caminho, né? Ele vai preparando os corações. Olha o que ele leu aqui, Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante de sua glória. O que está falando aqui? Que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. O que é tropeçar, irmãos? É pecar. E apresentar o quê? Jubilosos, não é triste, que triste, que chato. Jubilosos, alegres, como imaculados diante. O que é imaculado? Sem mancha. Quem é poderoso para fazer isso? O Mauro? Não. O Josué? Não. Deus é poderoso, com o consentimento meu e seu, porque ele não age arbitrariamente. Se você falar, Senhor, eu entrego a ti a minha vontade, opera em mim o querer efetuar, é o que Deus mais quer fazer. Fiquei feliz também com o hino que ele escolheu para cantar. O Josué, acho que ele nem me conhecia, né? Eu nem conhecia ele. Olha o hino 210 que ele escolheu. Segunda estrofe. Em sua graça tenho sim poder para triunfar. O Espírito Divino em mim me livra de pecar. Está aqui no inário, nós cantamos hoje isso, irmãos. Eu não estou inventando isso. Isso nós acabamos de cantar. Esse hino foi escrito por alguém que morreu em 1915, na mesma data que Ellen White, mesmo ano. Em sua graça tenho sim poder para triunfar. O Espírito Divino em mim me livra de pecar. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias e honras mil. Amém? Irmão, a fonte de poder é Cristo. E Cristo não é fraco. Cristo é poderoso muito mais que o inimigo. E se o inimigo quer que você peque, quem é que quer que você não peque? E quem é mais forte? E qual é a desculpa que eu tenho para pecar, irmãos? O Espírito Divino em mim me livra de pecar. Não sou eu, é o Espírito em mim. O que nós cantamos no verso de Gálatas 2:20? Aliás, eu chamo esse verso do Cristão 220. Tem algum eletricista aqui, não? Eletricista? Oh, irmão, eu amo essa área, viu? Eletricista, muito legal. Energia é um negócio muito fantástico. Um dia eu vou inventar a transmissão de energia sem fio. Vai revolucionar o mundo. Eu acho que está perto. Tem a corrente 110, voltagem 110. É uma fase e esse é o cristão da Laodiceia. Esse é aquele que vai na igreja de manhã, é fase. Aí vai na balada à noite, é o neutro. É aquele que, né,
Fala uma palavra boa e uma ruim. É o que está indo, lá mais ou menos. Faz uma coisa certa ou errada. E vamos levando. É o cristão 110. Agora tem o cristão 220. Duas fases, né, irmão? Duas fases. Segura na mão de Deus, as duas mãos na mão de Deus. Esse é o cristão 220. O que é que está escrito lá? Já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo vive em mim. Já estou crucificado. Cristo vive em mim. Agora eu pergunto para você. Cristo peca? Cristo peca? E se ele vive em você, ele vai pecar? Então o que acontece conosco? Sabe o que acontece conosco? A gente expulsa Cristo do coração para fazer a nossa vontade. Hoje eu estava falando no carro com o meu amigo Eliandro. A guerra é contra o eu. A batalha é aqui dentro. O campo de batalha é a nossa cabeça. Satanás quer que você faça a sua vontade. É só isso que ele quer. Como resolver esse impasse? Satanás falando que é impossível vencer, e Deus, nós vimos no hino, no inário, no hino, na Bíblia, em muitos lugares, 200 lugares tem promessa de vitória, e Deus falando que é possível vencer. Como é que resolve esse impasse? Vamos criar um outro impasse aqui. Eu tenho uma flauta. O irmão disse que eu toco flauta. A minha esposa disse que não. E agora? Ele vai começar a falar, ele toca, ele não toca, toca, não toca, toca. Quando é que acaba essa confusão? Eu tenho que tocar a flauta. Adianta eles ficarem brigando, gritando. O irmão pode ficar em pé ali em cima, esbravejar. Ela também pode esbravejar. E vai resolver o problema. Como é que resolve o problema? Com a música é melhor. Por favor. Só para o irmão não passar de mentiroso. Pode ser esse mesmo. Pode ser esse mesmo. Malemar, né? Não sou um profissional, mas tocar, toco. Acabou o problema? Não desmoralizou. Eu não estava preparado para isso. Resolvi mostrar isso agora. Não tinha pensado nisso, mas tudo bem. Mas deu para ilustrar. A ilustração é o seguinte: Deus não adianta ele ficar esbravejando para o universo que a lei dele pode ser guardada pelos filhos de Adão, pelos caídos. Ele precisa de quem? Ele precisa de quem para resolver esse problema? Quem que ele precisa? Quem, irmãos? De mim! De você! Para tocar flauta para o universo. A obra de Cristo e a de todos que adotam o seu nome. Você adota o nome de Cristo? Você chama de cristão? Você adota o nome de Cristo. Tem por fim refutar esta pretensão de Satanás. Livro Educação, página 54. A obra de Cristo foi a vida de Cristo aqui nessa terra, é a obra dele lá no céu. E de todos, ou seja, de mim e de você, tem uma finalidade. Qual é? Refutar essa acusação de Satanás. Está entendendo a importância da sua vida? Está compreendendo a importância da sua vida? Por que você foi chamado para esse tempo? Não é para ser bonzinho e ir para o céu. Isso é muito pouco. Isso nem é importante. Isso é efeito colateral da salvação. O importante é glorificar o nome de Deus. Vocês lembram de Moisés? Quando desceu do monte? Com as tábuas de lei da lei de Deus na mão? E viu o povo em orgia? Quebrou as tábuas da lei de Deus? Derreteu o bezerro de ouro? Estavam todos adorando. Dirigidos por Arão, misericórdia. Estavam todos adorando. Ele derreteu o bezerro de ouro.
fez aquele ouro em pó, pôs na água, deu para o povo beber. Por quê? Por que ele fez aquilo? Sabe, irmão? Por que o povo bebeu água com ouro misturado em pó? Vocês sabem que ouro não é digerível. Onde estava o ouro no dia seguinte? Aonde estava o ouro no dia seguinte? Nas fezes. Para eles entenderem onde estava o Deus que eles estavam adorando. Aquele era o Deus. Não valia nada. Mamon. Corremos o risco de adorar o mesmo Deus, irmãos. A gente não vai adorar o bezerro de ouro, mas a gente adora o ouro. Se mata por ele. O problema é o mesmo. Aí Moisés foi para sua barraquinha, ficou 40 dias em jejum, já tinha ficado 40 dias em jejum lá no monte, ficou mais 40 aqui. Clamando a Deus pelo povo, o que ele dizia? Senhor, não destrua o teu povo, risca o meu nome do livro da vida, mas não faça isso. Por quê? Ele diz o porquê. Por quê? Qual era a razão? Qual era a razão? Irmãos, por que Moisés pediu para Deus riscar o seu nome do livro da vida? Qual era o motivo? Como é que é? Amém, amém, amém. O que vão dizer as outras nações sobre o teu nome? Que o Senhor tirou o povo do Egito, não conseguiu colocá-los na terra prometida e matou eles no deserto. Qual era a preocupação de Moisés? Com a glória de Deus, com a honra do nome de Deus. Por que o cântico dos 144.000 chama cântico de Moisés e do Cordeiro? Porque os 144.000, e eu creio que alguns estão aqui, terão esse mesmo perfil. Terão a honra de Deus acima da sua própria salvação. Irmãos, quando a gente tem noção da nossa missão, tem noção da importância da nossa vida para provar a honra de Deus perante o universo, o que Deus pede para a gente fica muito pouco. Senhor, só isso? Isso é muito pouco. O que queres que eu faça? Que mais, Senhor? Moisés colocou a sua vida, a vida eterna, em jogo para glorificar Deus. O que você está disposto a colocar? O que você está disposto a tirar da sua vida? É uma coisinha que te segura? É um artigo alimentar? É uma relação? É um estilo de vida? É a preguiça de ler? É o sono que não te deixa orar? Plano da redenção. Deus deu um plano para nós maravilhoso. Esse plano está explicado no santuário. O Odair vai falar sobre isso. Vai mostrar a maquete do plano da redenção. A única doutrina da nossa igreja adventista que é exclusiva é a doutrina do santuário. Todas as outras doutrinas, outras igrejas têm, inclusive sábado, tudo. Batismo, mortalidade da alma. As outras igrejas têm isso. Santuário é só a nossa igreja. Amém? Nós somos uma igreja exclusiva, com a mensagem de Deus. Precisamos estudar essa mensagem. Irmão, se você não conhece o plano da redenção, estude. Se você não conhece o santuário, o ritual do santuário, estude. Ali mostra em detalhes o plano da redenção. Está terminando. Eu acho que esse é o último slide. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus era um com o Pai. Era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor de sua glória. O que era Jesus? Resplendor da glória de Deus. Foi para manifestar essa glória que ele veio ao mundo. A gente acha que Jesus veio ao mundo para salvar a gente. Veio, mas não é o primeiro plano. Em primeiro plano, ele vem resolver um problema do universo. Que foi o quê? Manifestar a glória de Deus. Porque o nome de Deus foi vituperado. Deus foi tido como egoísta, como arbitrário, como injusto. E ele veio provar que isso era mentira. Foi para manifestar essa glória.
Nem percebeu que eu parei de falar. Olha lá, aqui, ó. Liga aqui, obrigado. Fica ligado, se vocês perderem isso, vocês podem perder muito na vida. Aproveite esse tempo para se conectar com a palavra de Deus, meu filho. Não perca essa oportunidade. Eu gosto de vocês, por isso que eu estou falando. Era mais fácil eu não me importar. Mas eu quero que vocês entendam isso, para ter sentido a palavra de Deus na vida de vocês. Eu estou orando por essa igreja desde que eu fui convidado para cá. E vou continuar orando depois que eu vou embora. Por isso que eu estou interessado em que cada pessoa aqui não seja vítima do inimigo, de perder a atenção, na verdade. Tá bom? Foi para manifestar essa glória que ele veio ao mundo. Veio à terra, entenebrecida pelo pecado, para revelar a luz do amor de Deus, para ser Deus conosco. Nosso pequeno mundo é o livro de estudo do universo. Não foi a Globo que inventou o Big Brother, não. Satanás só copia as coisas de Deus e desvirtua. Tudo que Satanás faz, ele se inspira nas coisas de Deus, mas ele transtorna e desvirtua. Nós somos aqui o livro de estudo da natureza, do universo. Livro de estudo do universo. Estão olhando para você. Às vezes você pensa que está sozinha, ninguém está te vendo. Tem o universo te olhando. Você está diante de uma tentação e está lá o universo. O que ela vai fazer agora? Será que ela vai se apegar à graça de Deus? Será que ela vai se pegar à força divina? Será que ela vai negar o eu? Nós estamos dando testemunho para o universo. Olha que coisa linda. Diz que quando Abraão ergueu a mão para sacrificar o filho, olha que teste, irmãos. Quando ele ergueu o braço, que ele desferiu o golpe e que o anjo segurou, o céu aplaudiu. É o único lugar no Espírito de Profecia na Bíblia que eu vejo que o céu aplaudiu alguma coisa. Eles aplaudiram a Deus pela sua graça manifestada naquela atitude de Abraão. Amém? Você não gostaria que o céu aplaudisse a Deus em função da sua lealdade a Ele? Você não gostaria de ser um Jó, para que Deus falasse assim, viste o meu servo Jó? E coloca o seu nome nessa frase, eu não sei como vocês chamam, mas viste o meu servo Ricardo, viste o meu servo Josué, viste o meu servo André, viste o meu servo Felipe, e Deus falando com um sorriso até as orelhas, viste, olha, ele está lá no mundo corrompido, ele está lá naquela cidade de Itapevi, corrupta, cheia de bandidos, cheia de problemas, mas ele é fiel, ele é reto, justo, temente a Deus, se desvia do mal. Ele representa o meu caráter. Ele está provando para o universo que a minha lei é boa. Ele está provando para o universo que eu sou justo. Olha lá, que legal, como é bom ter esse filho. Ele é infiltrado no reino de Satanás, mas ele é meu servo. Você quer ter seu nome falado pelos céus assim? Gostaria de ter? Eu vou fazer um desafio para vocês, e com isso eu encerro a nossa palestra de hoje. Eu vou propor, é um desafio, ninguém é obrigado a aceitar. Eu gostaria que todos aceitassem. Você pode pedir para o pessoal lá prestar atenção no desafio? Isso. Presta atenção aqui no desafio. Não sei o que vocês estão fazendo aí, mas presta atenção em mim agora, por favor. Não sei que eles estão olhando, que eles ficam com a cabeça para baixo. Presta atenção aqui em mim. Um desafio para a semana. Irmãos, é muito importante que a família sente junta. Mesmo os filhos mais crescidos, se eles são solteiros ainda, eles devem sentar do lado dos pais. Pai, mãe, filho, filha, tudo juntinho. Porque aí o pai vigia o filho. Se fica grupinho de jovem para lá, assim, para lá, não funciona. Amizade é em outro momento. Agora é hora de culto a Deus. Não é amiguinha com amiguinho, é família. Famílias juntas. Eu dou essa sugestão para essa igreja, que vocês sentem em família. Entendeu? Bom, o desafio é o seguinte. Uma semana de jejum. Eu queria propor a partir de hoje, uma semana de jejum. Jejum total. Mas não é de comida, pode ficar tranquila. É um jejum muito mais difícil que comida. Muito mais difícil. Se fosse de comida, irmãos, eu acho que muitos passariam. Mas é um jejum bem mais difícil que comida. Em primeiro lugar, é o jejum mais difícil que eu já fiz na minha vida. Depois de 2 horas eu já tinha quebrado ele, no primeiro dia. É o jejum de crítica. Uma semana sem criticar. Nem o governo, nem o chefe, nem o pregador, e com isso eu me livro de uma porção de
Já me livro de uma porção de problema. Nem o pregador, nem o coleguinha, nem o professor. Ninguém. Uma semana sem crítica. Tá bom? É uma parte do jejum. Uma semana sem crítica. Quando vier vontade de falar mal, procura uma coisa de bem para falar. A senhora White, uma vez, dizem, né, não tenho certeza, eu não li isso, alguém me contou, eu não cheguei a ler, mas dizem que ela foi arguida sobre Satanás. O que ela achava de Satanás? Esperando que ela falasse mal dele. Ela falou assim, se todos fossem perseverantes em fazer o bem, como ele é em fazer o mal, Jesus já teria voltado. Ou seja, até o diabo tem uma coisa boa, que é perseverança. Então, vamos procurar uma coisa boa para a gente falar. Não, zero crítica. Me ajuda, tá, Eliandro, hoje no almoço, tá? Zero crítica. Segundo jejum, nada de carne, açúcar e doce durante a semana. Uma semana só, irmãos. Carne inclui peixe, frango, porque eles também não dão em árvore. Entendeu? Às vezes a pessoa fala carne e ele acha que é peixe. Não. Uma semana só. Uma semana. Uma semana. Se você fez a sua comidinha hoje, tem carne, congela. Comer arroz, feijão e chuchu, ninguém vai morrer. Uma semana não morre. Fica tranquilo. Uma semana sem carne, sem açúcar, sem refrigerante. Agora eu vou dizer uma coisa, vem o mais difícil agora. Se você achou que isso já estava difícil, agora vem o mais difícil. Uma semana sem música. Nenhuma. Nada, zero música. Nem hino, nada, sem música. No culto você canta, mas não é para ficar escutando rádio, escutando no carro. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer por quê. O Espírito Santo precisa falar conosco. E se nós estamos constantemente escutando música, a gente não consegue escutar o Espírito. Não estou dizendo que o hino é ruim, não estou dizendo que a música é ruim, estou dizendo que é uma semana de experiência sem música. Canta na igreja, canta nos cultos em casa, mas nada de ficar pondo música enquanto faz as coisas, enquanto... Fique meditando para ouvir a voz do Espírito falar com você. Agora vem o pior de todos. Uma semana sem internet. Sem WhatsApp. Só você trabalha com isso. Se você não trabalha com isso, é diferente. Mas nada de navegar para entrar em chat, para entrar em fofoca do Facebook, para pôr a foto da unha, pôr a foto do cabelo, pôr a foto do cachorrinho fazendo lulu. Não, nada disso. Uma semana sem isso. Eu não sei quantos vão aceitar, irmãos, mas uma coisa eu sei. Aqueles que já fizeram isso, em outras ocasiões, no sábado à tarde, a gente faz uma sessão de testemunhos e as pessoas contam das maravilhas que tiveram durante esse jejum. Eu espero que o máximo de pessoas adiram a esse desafio. Então vamos recapitular? Sem crítica, fofoca inclui, viu? Fofoca, crítica. Sem carne e doce, sem música e sem internet. Só isso, 4 coisinhas, um jejum de uma semana, tá? Não, música só na hora do culto em casa, depois não. Só música na hora do culto, depois uma semana só. Como eu estou dizendo, irmãos, não sou contra a música, por favor, não vão dizer que o pregador foi... Não. É para a gente ter uma semana diferente na nossa vida, para a gente tentar se conectar com Deus. Você vai ver que estudando a palavra de Deus, orando, ficando com a mente desocupada do barulho das coisas, Deus pode falar com você. Tá bom? Que o Senhor nos ajude a ser representantes de Deus, a darmos um espetáculo para o universo, um espetáculo que glorifique o nome de Deus, um espetáculo que Deus esteja honrado de tê-lo como servo e como filho. Amém?